Hoje eu tenho um amigo, um profeta do Senhor dessa casa, o irmão Edivan. Eu quero chamar ele aqui. O irmão Edivan, o profeta Edivan, eu respeito o chamado profético dele. É um homem de Deus. Ele vai orar por nós, vai orar por essa live, vai orar para que Deus fale ao seu coração. Pode chegar aqui, profeta do Senhor. Quero te pedir, você que está em casa, você que está aqui, fique de pé no seu lugar. Interceda pelo seu pastor, para que possamos criar um ambiente profético, para podermos liberar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Profeta, ore por mim e me abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, Senhor, eu te apresento, Pai, o nosso pastor Rodolfo aqui nessa noite, Senhor, nessa live, Senhor. Que a palavra, Senhor, venha invadir, Senhor, os corações, Senhor. Que venha falar com cada um nessa noite, meu Pai. Eu te peço, Pai, eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela não vai voltar jamais vazia. Eu tenho certeza, Pai, que através dessa palavra, nessa noite, vai criar uma semente em seu coração que está aí assistindo no outro lado. Deus, eu te peço, os guarda, Senhor, o livra, o protege cada vez mais, Senhor, diante de ti. Tome ele nas tuas mãos, Senhor. Essa obra, Senhor, é tua, não é nossa. Deus, o Senhor escolheu ele, Senhor. Então, Senhor, usa poderosamente, Pai. Derrama, Pai, sobre ele ousadia, Senhor, de graça, Senhor, da tua santa palavra. E desde já eu peço obrigado a ti por tudo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço por tudo, por tudo. Amém, Senhor. Aleluias. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Aqui na Batista L nós temos o Mateus também, homem de Deus. Aleluias. Mateus capítulo 25, verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a criação do mundo. Versículo 35, preste atenção nisso. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Versículo 37. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer? Ou quando teve sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar-te? Respondeu-lhe o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Versículo 41. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo, preso e não me visitastes. Versículo 44. Então eles também responderão: Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então respondeu o rei: em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem pode dizer aleluias? Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Igreja, o tema dessa palavra é uma pergunta para o seu coração: você é bode ou você é ovelha? Aqui Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele conta uma parábola, ele conta uma história. E essa história é compatível a Jesus e aquilo que acontecerá nos últimos dias. A Bíblia diz que Jesus começa dizendo assim, que um rei virá. Igreja, entenda algo que nós precisamos compreender no mais íntimo do nosso ser. Jesus, ele veio, o Cristo veio a primeira vez, e ele veio como Salvador, e Jesus está como Salvador. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas Jesus está voltando, aleluias! Mas ele está voltando como juiz. E é isso que essa parábola está nos dizendo e nos ensinando. É isso que Jesus está nos ensinando. Essa semana o Espírito Santo disse algo muito maravilhoso no meu coração. Ele disse assim: Deus é justo. Primeiro ele veio e estabeleceu a justiça de Deus sobre todos os homens. Qual é a justiça de Deus? Ele aceita o homem, a graça, do jeito que o homem é, para o transformar a sua imagem e semelhança. Amém, igreja? Mas ele está voltando. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para alguém que está do seu lado em casa: ele está voltando para cobrar de nós a justiça que ele liberou sobre nós. Ele está voltando como juiz para julgar tudo aquilo que eu fiz através do meu corpo, para julgar tudo aquilo que eu fiz com a sua justiça, com a sua graça maravilhosa. E nesse texto, igreja, ele diz que no dia do julgamento, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ele diz aqui no texto que nós lemos que as ovelhas ficarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele diz aqui que para as ovelhas, escute isso, elas entrarão no reino do Pai da eternidade, a qual está preparada para elas desde a fundação do mundo. Mas para os bodes que estão à sua esquerda, o que está reservado é o fogo do inferno, é a segunda morte, a qual está preparada para o diabo e para os seus anjos. E como eu disse,
A essência dessa mensagem é para confrontar a sua mente, o seu entendimento e o seu coração. E a pergunta dessa mensagem é: você tem sido ovelha ou você tem sido bode? E aqui Jesus deixa muito claro a diferença do bode para a ovelha. Jesus diz que o rei vai dizer assim para aqueles que são à sua direita: vocês herdarão o reino de meu pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava preso, enfermo, vocês me visitaram. Aí o rei é perguntado pelos justos: quando, Senhor? Quando que te vimos nu? Quando que te vimos com sede? Quando que te vimos com fome? Quando que te vimos doente ou preso e te servimos? E Jesus responde maravilhosamente bem e poderosamente direto ao coração daqueles justos: quando vocês fizeram para um destes meus pequeninos. Eu vou traduzir o que o rei diz: quando vocês serviram os homens, quando vocês ajudaram os necessitados, quando você serviu aquele que te procurou e pediu ajuda, você estava fazendo para mim. Olha o que Jesus está dizendo, igreja. Olha como poderoso é isso. Mas para aqueles que estão à sua esquerda, para os bodes que são condenados ao fogo do inferno, ao lugar que era reservado para o diabo e para os seus anjos, ele diz assim: sabe por que vocês vão para o fogo do inferno? Porque eu tive nu e vocês não me vestiram. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive doente, eu estive preso e vocês não me visitaram. Nessa hora, igreja, a Bíblia diz, Jesus diz, que os injustos, os condenados, os bodes, perguntarão também para Jesus: quando? E olha a pergunta deles: quando nós não te servimos, Jesus? Eu acredito que terá alguns bodes que dirão assim: eu estive na igreja por 50 anos, Jesus. Quando que eu não te servi? E Jesus responde claramente: você não me serviu quando você não serviu os meus pequeninos. Você não me serviu quando você fechou os olhos, os ouvidos para o aflito e para o necessitado. Quando você tinha para comer e alguém te pediu um prato de comida e você não deu. Quando o seu guarda-roupa estava sobrecarregado de roupas e você não vestiu ninguém. Quando a comida que você fazia só servia você. Quando o dinheiro que você corre tanto atrás e busca com tanta força só serve para realizar os seus prazeres e os seus desejos. E aí o versículo 46, igreja: e irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu te pergunto: você é um bode ou uma ovelha? Eu fui estudar um pouquinho da diferença entre o bode e a ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor e obedece. A ovelha produz lã para servir os homens com roupas. A ovelha produz um leite maravilhoso e a sua carne maravilhosa para os homens.
Mas igreja, o bode fede. O bode é terrível. Igreja, onde tem uma criação de bode, não nasce nem grama, eles derrubam até as árvores. Ele é extremamente rebelde. Você pode estar perguntando assim: pastor, a salvação é pela fé, não pelas obras. E de verdade, a salvação é dom de Deus, é pela graça e pela fé. Efésios capítulo 2. Se você puder, abra sua Bíblia. Você precisa entender isso. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. A salvação é pela graça e pela fé. Então, pastor, como você está dizendo sobre os bodes e sobre as ovelhas? Igreja, eu quero te confrontar, mas trazer um entendimento para dentro de você. Amém? Amém, igreja? Eu quero te confrontar aquilo que você está sendo nesses dias, mas eu quero trazer uma direção da parte de Deus para que você possa ser transformado. Porque essa palavra não é para te matar, mas é para te transformar, se você se arrepender. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ler o versículo 9 de novo. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Igreja, existe uma discussão teológica, e toda discussão da palavra é vã e tola. O meu amigo apóstolo Paulo já dizia. Existe uma discussão teológica que diz que o apóstolo Paulo e Tiago, irmão de Jesus, por conta daquilo que ele escreveu em Tiago capítulo 2 também, onde ele diz que a fé sem obras é morta, que Paulo e Tiago haviam um conflito, que Paulo dizia que a salvação era pela fé e Tiago dizia que a salvação era pelas obras. Igreja, a Bíblia não se confronta e não se contradiz. Amém, igreja? Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa, e eu vou te mostrar que Paulo, Tiago e Jesus, na parábola do bode e da ovelha, estão dizendo exatamente a mesma coisa. Olha o que Paulo diz: é pela fé que vocês são salvos, é pela graça. Paulo está dizendo assim: olha, Jesus veio, se encarnou, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e clamou ao Pai que nos enviasse o Espírito Santo de Deus. E como que eu e você recebemos a promessa que foi profetizada por Joel? Como eu e você recebemos a nova natureza, a nova criatura dentro de nós? Como eu e você recebemos o Espírito de Deus dentro de nós? É pelas obras, igreja? Não. É pelos nossos méritos, igreja? Não. Nós recebemos a obra de Cristo na cruz pela fé e pela graça. Não é dom nosso, mas é de Deus, para que ninguém se vanglorie. Igreja, para que eu e você recebamos a nova natureza, o livre acesso à presença de Deus, temos que crer em Jesus, ter fé na sua obra redentora da cruz do Calvário. Quando temos fé naquilo que Jesus fez, quando de verdade temos fé naquilo que Jesus fez, acessamos pela graça graciosa a presença de Deus. Como eu gosto de dizer, que Jesus nos justificou. Sabe o que Ele fez?
O primeiro Adão pecou e foi separado da presença de Deus, porque decidiu pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu por você, Ele te justificou, Ele te salvou, e quando você crê nele, Ele te posiciona na posição do primeiro Adão, dentro do jardim do Éden. Mas agora o Éden não está fora, agora o Éden está dentro de você. Quem está entendendo o que é graça, fé e justificação, diga glória a Deus. Justificação: o Pai olha para a terra, o Pai olha para aqueles que creem, aqueles que têm fé, e não vê mais as nossas iniquidades ou os nossos pecados, mas Ele vê Jesus em nós, e por esse motivo Ele nos aceita. Por esse motivo somos aceitos por Ele, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus na cruz. Mas igreja, entenda algo: essa é a obra redentora de Cristo sobre nós, e nós agora estamos posicionados na posição do primeiro Adão, aonde ele tinha acesso e comunhão profunda com o Pai da eternidade. Mas dentro do Éden existia uma árvore proibida. Dentro do Éden existia uma árvore que Deus proibiu Adão de comer. Igreja, existem algumas pessoas que não acreditam no livre-arbítrio, mas entenda algo: Deus, na sua soberania e na sua majestade inabalável, concedeu aos homens o direito de escolher. Porque se não existisse o poder de escolha, Deus não teria colocado dentro do Éden uma árvore proibida. Se no Éden não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, se não houvesse nada proibido, não havia sim livre-arbítrio. Mas quando Deus coloca uma árvore proibida, Deus está dizendo assim: olha, você pode escolher. Sabe qual é a decisão que você toma? Sabe qual é o seu livre-arbítrio? Você decide comer da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, ou ter um profundo relacionamento com um Deus eterno, infinito, invisível e real. Esse é o livre-arbítrio. Igreja, entenda algo: e é exatamente nesse lugar que a justificação de Cristo na cruz te colocou. Ele te devolveu o direito de escolher todos os dias se relacionar com Deus, porque nada mais te separa do amor de Deus, nem o seu pecado. O seu pecado faz separação, é diferente, não separa. Separação, você toma uma decisão, você faz uma escolha de rejeitar Deus e viver no pecado. Separação, igreja, é diferente. Você faz uma escolha, não é Deus que rejeita o pecador. Deus se encarnou, habitou no meio de nós e disse assim um dia: eu não desci para a terra atrás dos justos, mas atrás dos pecadores arrependidos. Quem está entendendo essa mensagem, igreja? Jesus te posicionou novamente no Éden com a sua justificação. Ele te salva mediante a fé, a graça e a sua justiça. Mas toda essa salvação será de você cobrada um dia. Por isso Ele está voltando como juiz. Por isso que Ele contou a parábola dos bodes e das ovelhas. E agora você vai entender. Olha o que Paulo diz no versículo 10: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Igreja, Jesus te posiciona. À sua esquerda fica o pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
À sua esquerda fica os desejos e os prazeres da carne, e à sua direita fica um Deus bom, misericordioso, compassivo, cheio de amor fraternal por você. Ele te olha e diz assim: ô pecador, eu te quero do jeito que você está. Eu te amo, pecador, porque eu sei quem eu sou, aquele que pode te libertar de tudo que te escraviza. Jesus disse, igreja: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é a proposta de Deus à sua direita? Que você exerça a sua fé e o livre acesso que Ele liberou para você. Viva um profundo relacionamento com Ele e comece a se libertar de tudo aquilo que te escraviza. Igreja, a santificação deveria ser algo comum e algo natural na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque se eu sou cristão, eu acredito na obra de Jesus na cruz. Eu entendo que eu fui justificado, que Ele me salvou não pelas minhas obras, porque não é mérito meu, mas pelo seu muito amor naquela cruz. E aí eu aceito essa graça, eu aceito essa fé, eu me perdoo e me inclino a Ele todos os dias da minha vida. E quando eu me inclino a Ele todos os dias, pela fé, Ele começa a me libertar do pecado, porque eu rejeitei o pecado. Mas aqui, igreja, a santificação, a Bíblia também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Quem pode dizer aleluias? Porque a santificação é comum para aqueles que creem. Jesus, Ele não deixou de ser poderoso para libertar nós do pecado. Jesus ainda continua poderoso para desfazer todas as obras das trevas em nós. Ele não mudou. Entenda algo: Jesus não mudou. Ele ainda desfaz toda a obra das trevas em nós. Só que aqui, igreja, vai além da santificação. A parábola que Jesus contou, o versículo 10 de Paulo, de Efésios 2:10, e aquilo que Tiago fala na sua carta em Tiago capítulo 2, que a fé sem obra é morte. Tiago falou assim: olha, se você vê um irmão nu ou com fome e despedir ele, que fé é essa? Que boas obras são essas, pastor? Que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Tiago está dizendo? Que quando eu me inclino para a graça gloriosa que Deus tem sobre a minha vida, quando eu entro todos os dias na presença de Deus e usufruo daquilo que Ele fez por mim, além de me santificar, Ele começa a imprimir no meu caráter, Ele começa a imprimir nas minhas ações aquilo que Jesus é. As boas obras, Rafa, que foi escrita a meu respeito antes da fundação do mundo. Aleluias! Por isso que a fé sem obras é morta. E nós vivemos em um tempo difícil, onde as pessoas acreditam, têm a mente cauterizadas. Elas acreditam que têm fé em Jesus. Elas acreditam que usufruem da graça, mas vivem na inércia. Igreja, hoje Deus falou algo comigo no meu momento de oração. Ele disse assim: olha, quem entende a graça jamais vive no automático, jamais vive na inércia, jamais vive na passividade. Porque quem entende a graça, olha só, olha o que o Espírito diz para mim: quem entende a graça sabe que a graça deixou disponível o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando ele entende a graça, ele não consegue ficar parado,
Mas sabe o que ele faz? Ele vive intensamente tudo aquilo que a graça tem para ele. Sabe o que a graça tem para você? Sabe o que a graça tem para você? Um Deus bom, maravilhoso, que te espera todos os dias. Saia desse lugar de passividade, em nome de Jesus. Igreja, Deus não mudou. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele respeitava e Ele respeita o livre-arbítrio de Adão e o seu livre-arbítrio. Você está posicionado porque Ele te justificou. Mas se você não usufruir daquilo que Ele fez, você jamais será livre dos seus pecados. Olha o que Jesus disse. Sabe por quê que vocês vão morrer nos vossos pecados? Porque vocês não creem em mim. Quando você vive num lugar de passividade, e é esse lugar que muitos estão, é esse lugar que os bodes estão, no lugar de passividade, ele não usufrui daquilo que Jesus fez. Ele até entende a graça e fala assim: Deus me ama do jeito que eu sou, e fica lá. Igreja, se ele entendesse a graça, ele ficaria parado na inércia, igreja? Ficaria, igreja? Não. Ele ia descobrir os segredos que esse Deus tem para revelar para ele. Existe uma obra escrita por você antes da existência do mundo. O Espírito estava com Deus quando Deus escreveu todas as coisas a seu respeito. Quando você acessa a graça, quando você acessa aquilo que Jesus fez, as boas obras começam a fluir das suas ações. Não é ela que te salva. Olha a pergunta dos justos, profeta Edivan: quando que te vimos nu e te vestimos? Quando que te vimos com fome e te demos de comer? Quando que te vimos com sede e te demos de beber? Quando que o Senhor esteve doente ou preso, que te servimos, te visitamos? Igreja, os justos perguntam para Jesus, para o rei, quando eles tinham praticado essas boas ações. Fala: por quê, pastor? Fala: por quê, pastor? Porque um homem e uma mulher que vivem profundamente usufruindo daquilo que Jesus fez, dele flui um rio de boas obras. Ele não faz por obrigação. Ele não faz porque é forçado a fazer. Na verdade, ele faz e nem se lembra que fez. Quem está entendendo isso, igreja? Porque quem vive no rio da graça, ele não é uma represa, mas ele é um rio. O rio enche ele e transborda e atinge os necessitados e os pequeninos. Jesus tem um plano para você. Jesus tem uma obra para a sua vida. E muitas vezes você está se perguntando: pastor, por onde eu começo a obra que Deus tem para mim? Pastor, é tão difícil entender aonde eu começo. Eu vou te deixar tudo muito claro. Existe a sua obra em Deus e a obra de Deus na sua vida. Jesus disse em João capítulo 17 que a eternidade é que nós conhecemos o Pai e o Filho que Ele enviou. Então a sua obra, a obra que você precisa começar para deixar de ser bode, ela começa dentro de você. A sua obra em Deus
é conhecê-lo. A sua obra em Deus é se inclinar para a graça graciosa que Ele liberou para você. A obra de Deus na sua vida é meditar na palavra junto com a comunhão do Espírito. A obra de Deus, a sua obra em Deus é você passar hora após hora orando em outras línguas. A sua obra em Deus é se relacionar com Deus que morreu por você na cruz do Calvário. A sua obra começa você e Deus. E a obra de Deus na sua vida é a santificação, que não é responsabilidade sua mais, porque a sua responsabilidade é se inclinar a Ele, e a dele de te libertar do pecado. E a obra de Deus na sua vida é acrescentar condições para você ajudar cada vez mais aquele que está nu, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está doente, aquele que está preso. Igreja, 7 anos atrás eu entendi a minha obra. Eu deixei a minha vida secular e fui aos pés de Jesus entender os planos dele. Para você entender, quando eu abri mão das coisas seculares, eu tinha uma despesa na minha casa fixa de 15 mil reais. E eu deixei tudo e fui viver na palavra que Jesus tinha me dado. Pastor, por que você está dizendo isso? Entenda algo. Todas as vezes que você decidir pelo plano de Deus na sua vida, será maior que as suas capacidades humanas. Quando eu parei tudo, eu não tinha condições de cuidar da minha família, mas Deus me deu uma palavra para parar tudo. E eu comecei a minha obra nele. Igreja, e já no começo da minha obra, eu não tinha capacidade de cuidar da minha família com as minhas forças. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e Deus não tem prazer naquele que retrocede. E quanto mais eu me aprofundava em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, quanto mais eu aprofundava, olha aqui para mim, quanto mais eu aprofundava em usufruir da graça, quanto mais eu aprofundava em conhecê-lo todos os dias, mais ele acrescentava e acrescenta a obra dele sobre nós. Tem 7 anos que eu decidi usufruir completamente da graça e viver um íntimo e profundo relacionamento com esse Deus. Igreja, e cada dia que passa, o Senhor tem acrescentado da obra dele sobre nós. Hoje nesse lugar nós temos casa de recuperação masculina, casa de recuperação feminina. Temos um trabalho com 65 crianças num bairro carente. Temos um restaurante comunitário que serve comida para aqueles que estão com fome. E pregamos a palavra de esperança para eles. Em todos os projetos da Batista L que o Senhor acrescentou e que a obra é dele, nós servimos mais de 140 refeições todos os dias. Se formos colocar essas despesas na ponta do lápis, nós temos mais de 50 mil reais de despesa todo mês. E para que você entenda como é profundo aquilo que Deus faz, no nosso gasofilácio não entra 2 mil reais por mês, porque o Senhor me ensinou algo muito ousado, que eu ensino à igreja aqui em Rondonópolis. Ele me ensinou que eu preciso ensinar as ovelhas que Ele confiou a mim, que é dele, que o Espírito de Deus mora dentro delas. E todas as vezes que ela for dizimar ou ofertar, porque nós acreditamos no dízimo, ele não é lei, mas ele é a graça. Em Abraão foi estabelecido o dízimo.
Mas a direção que eu dou para todos aqueles que congregam neste lugar é que eles precisam ouvir a voz de Deus e dizimar aonde Deus der uma direção para eles. Porque eu não sou poderoso para dar crescimento para a semente deles, mas o Deus que habita dentro deles é poderoso. Paulo já dizia: um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Para você entender, nós temos um pastor na casa de recuperação, um pastor com os projetos das crianças, temos um casal que cuida da casa feminina. E quando alguém da igreja, ou quando alguém decide dizimar e ofertar neles, eles não precisam trazer esse dinheiro para mim. Eles são ensinados pelo pastor deles que eles precisam orar, entender o que é pão e o que é semente. O que é pão é para o sustento deles, e o que é semente é para que eles também semeiem em outras pessoas. Um dia, compartilhando disso com um pastor amigo meu, ele me disse assim: seria muito fácil, pastor, eu cativar o coração das ovelhas que Jesus confiou a você e fazê-las dizimar em mim. Eu não respondi ele, mas o Espírito Santo ministrou algo profundo no meu coração. Ele falou assim: filho, você entregou o governo financeiro na minha mão, eu direciono as pessoas naquele lugar. Se alguém se levantar para cativar o coração das pessoas e roubar aquilo que é meu, eu vou intervir neste lugar. E há 15 dias atrás, Jesus terminou de dar a revelação. Igreja, olha só, entenda algo: o seu pastor viverá coisas financeiras que você nem imagina. Você vai até se assustar, porque Deus me mostrou algo, meu irmão. Ele disse assim, ó: todas as vezes que alguém pega um dinheiro aqui na Batista Éden, o seu salário, ou um dinheiro que ele fez um bom negócio, e todas as vezes que ele ora dizendo assim: Pai, aonde eu devo dizimar? E Deus dá a direção, e ele faz aquilo que Deus manda. Sabe quem é participante dessa semente? Fala: quem, pastor? O bestão aqui do pastor Rodolfo. Rafa, toca aqui, Rafa. Porque eu sou o anjo dessa igreja e eu dei essa direção. Então todas as vezes que alguém semeia nesse lugar, aonde quer que seja, eu sou participante dessa semente. E eu vou te contar um segredo: uma semente plantada por Deus, ela cresce, forma uma árvore maravilhosa que dá frutos e várias sementes. Só quem entende dá glória a Deus mesmo. Aleluia. Pastor, o que você está querendo nos dizer? Eu só quero dizer o seguinte: que quanto mais você conhece ao Senhor, mais você abençoa o órfão, a viúva, os necessitados, os nus, o que tem fome, o que tem sede, os que estão presos e os doentes. Porque mais você começa a se parecer com a ovelha de Jesus. Eu disse algo aqui esses dias, e eu disse também no começo dessa live: você é bode ou você é ovelha? A comida que você faz na sua casa, come você ou come os pequeninos? O dinheiro que você se esforça todos os dias para ganhar, realiza só os seus prazeres ou toca os pequeninos? Porque se realiza só os teus desejos, se a comida que você come só alimenta você, você é bode. Você fede, é rebelde e acaba com tudo na sua vida. Porque o bode acaba com tudo e ainda bota a culpa no pastor. Sabia? O que você tem feito com o sacrifício de Jesus? Se você é bode,
Se você não tem compartilhado daquilo que Deus tem te dado, pastor, é eu que ganho, é eu que trabalho. É o Senhor que te dá força e sabedoria. Nada, nenhuma autoridade é dada aos homens se dos céus não for liberada. Se você é bode, você é egoísta, miserável, uma represa que retém tudo para si, e que ainda fala mal das boas obras do Senhor na vida das pessoas. Você acredita que tem gente aqui em Rondonópolis que diz que o que nós fazemos aqui na Batista Era e não está na Bíblia? Já me falaram isso? Você acredita? Não é bíblico dar comida para vagabundo. Me falaram desse jeito, porque nós temos um restaurante comunitário para os moradores de rua. Mas como Jesus me ensinou, eu não discuto. Eu sou ovelha, e ovelha vai muda para o matadouro. Ovelha não reage. Ovelha só ouve a voz do pastor, Jesus o Cristo. O prazer da ovelha é usufruir da graça liberada sobre a vida dela. Eu não merecia, igreja, eu não merecia Jesus. Se Jesus não existisse, eu não existia. Não existe nada além de um desejo ardente dentro de mim de conhecê-lo mais todos os dias. E eu vou te contar um segredo: de todas essas coisas que Deus tem feito nesse lugar, nada rouba o meu tempo, porque o meu tempo é o tempo de ovelha, de ouvir a voz do pastor e confiar que tudo que acontece neste lugar tem um rei, Jesus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Mas a minha pergunta para você: você é bode ou ovelha? Quem você é? Saia desse lugar de mente cauterizada, que diz para si mesmo: eu sou ovelha, eu tenho fé, eu usufruo da graça, mas eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não tenho relacionamento com Deus, eu vivo no pecado, entrelaçado no pecado, vivo maltratando a minha esposa, vivo maltratando os meus filhos, vivo maltratando as pessoas que me cercam. Igreja, o bode, ele não tem nada para oferecer. Sabe o que o bode tem para oferecer? Fala o que, pastor? Coice e mordida. O bode passa o dia oferecendo coice e mordida. Porque o bode decidiu dentro do Éden recusar a maravilha que é estar com Deus. Não se iluda. Essa palavra não é para matar você. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. Essa palavra é para confrontar o seu coração teimoso, seu bodão fedido. Porque mesmo bodão fedido, eu vou te contar um segredo: o Deus que eu me relaciono te deseja profundamente. Mesmo você sendo esse pai terrível, mesmo você sendo essa mãe terrível, mesmo você sendo esse marido, essa esposa terrível, Ele te deseja assim mesmo. Você acha que o filho pródigo, quando veio para a casa do pai, do meio dos porcos, ele estava cheiroso, igreja?
Não, ele estava fedido. E quando o pai viu ele de longe, o pai saiu correndo ao seu encontro. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim: e o pai deu um anel, deu roupas e fez uma festa. É verdade, quem pode dizer aleluias? Mas primeiro, antes do pai dar o anel, antes do pai dar roupas, antes do pai promover uma festa, ele deu um abraço e esperou ouvir o coração do filho. E o que o filho disse para o pai, igreja? Antes do pai dar o anel e a festa e as roupas, o filho disse assim: eu não sou digno de ser seu filho. Eu pequei contra os céus e contra a terra. Me dá um lugar nos meios dos seus funcionários, pai. Sabe o que o coração? Sabe por que o pai esperou? Porque o pai queria ouvir o coração do filho arrependido. Porque o pai é o mesmo rei que vai nos julgar. Ele não nos invade. O pai tem até saudade, até correu e abraçou. Mas se o filho chegasse lá arrogante, se o filho chegasse lá não arrependido, nada teria acontecido. Não porque o pai não é bom, mas porque o pai é extremamente bom e ele respeita as suas escolhas. E só existe uma maneira dele te dar um anel novo, vestes novas e uma festa para você, bodão fedido. Se você reconhecer que é bode. Porque se você ainda está vivo, essa palavra não é para te matar, mas é para te posicionar em Cristo. É para te trazer entendimento que existe uma esperança para você, e ela continua sendo poderosa para desfazer todas as obras das trevas. Ele continua sendo Deus todo-poderoso. Ele continua sobre o domínio e o poder de todas as coisas. Mas ele precisa ouvir o seu coração. E ele precisa ouvir o seu coração se arrependendo. E arrependimento, igreja, não é lágrimas de remorso. Arrependimento é você se levantando e dizendo assim: eu sou um bode, pai. Eu tenho destruído tudo à minha volta, tenho dado coice nas pessoas, tenho maltratado os seus pequeninos. E se eu morresse hoje, eu estaria condenado ao inferno com Satanás. Mas eu ouvi a sua mensagem, eu ouvi a sua palavra, o seu Espírito testificou no meu coração, e eu hoje me arrependo. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem e que se arrepende nessa noite. Pastor, como eu vou dizer que eu me arrependo? Às vezes eu estou em casa. Igreja, em sinal de arrependimento, em sinal de reconhecimento que você é um bode, não quer mais isso para a sua vida. Aonde você estiver, fique em pé no seu lugar, na posição de receber. Que eu quero orar por você aonde você estiver. Esse apelo é para homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que reconhecem que estão fedendo e acabando com tudo, mas não querem mais isso, que querem viver as boas obras que Deus separou para eles desde a fundação do mundo. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, fique na posição de receber uma oração. Amigo Jesus, fizemos um apelo difícil, um apelo duro neste lugar hoje, mas cremos que o Senhor nos deu essa palavra para liberar sobre eles neste tempo. E eu entendo, Pai, como aqui, neste lugar e aonde essa live chegar, o Senhor encontrará corações dizendo: eu sou bode, Pai, mas eu quero ser tocado por Ti de novo e transformado. Eu tenho certeza, Jesus, que existe corações dizendo: na casa do meu Pai há abundância de pão. Então, Jesus, eu te peço algo.
Toca, 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 toca neles. Corra em direção a eles, Jesus. Toca, Rei. O seu toque é poderoso, o seu toque é maravilhoso, o seu toque transforma bodes em ovelhas. O seu toque me tocou e me transformou. Hey. Nós gememos, Pai. Jesus está tocando em vidas. Jesus está transformando pessoas. Jesus está trazendo entendimento, quebrando mentes cativas. Ele está iluminando mentes que estavam em densas trevas. Nós te adoramos, Rei, porque a sua misericórdia se renova sobre nós. Se essa live falou com você, se essa palavra falou com você, como ovelha de Jesus, compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.